Atos capítulo 20, versículo 22. Quem achou, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Coloca a tua mão sobre a palavra assim e diga: a Deus, meu coração está aberto e pronto para ouvir a tua voz. Fala comigo, Deus, para que eu possa ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, todos nós temos um hábito. Às vezes é um hábito que não é nem bom, mas nós costumamos gostar. E é uma coisa da sociedade já, não é? Vamos pegar o exemplo, alguém perde um familiar. As pessoas vão lá no velório, todo mundo tem aquele hábito de querer falar alguma coisa, não é assim? Se sente obrigado às vezes a falar alguma coisa. É verdade ou não é? Alguém tem uma luta, uma adversidade, as pessoas se sentem obrigadas a irem lá pronunciar alguma coisa. E muitas vezes nós não devemos pronunciar nada. Tem vezes que nós precisamos apenas de ir lá e nos calar, ficar quietinhos lá. Não é assim? Mas todo mundo fala, todo mundo gosta de tentar trazer uma palavra, de tentar trazer ali alguma explicação. Quantas vezes você vê uma pessoa que ela não está bem e você fala: não, eu preciso falar algo para ela. E às vezes não precisamos, às vezes não temos. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos às pessoas nessas horas. Porque muitas vezes nós passamos para as pessoas algo que não vai fazer bem para elas. Como também, muitas vezes nós também temos o hábito de ouvir coisas de pessoas e a nossa carne, por ser manhosa, uma carne manhosa que gosta muitas vezes de ser ali de alguma forma acariciada, que as pessoas são assim, não é? Elas não estão muito bem, elas falam: puxa, ele nem veio me cumprimentar, ela nem veio me cumprimentar, nem veio me falar comigo. E as pessoas parecem que têm uma necessidade de que alguém venha e massageia o ego da pessoa. E aquilo às vezes faz ela sentir bem. Só que essas situações, de vez em quando, elas atrapalham o trabalhar de Deus. Por quê? Porque Deus, ele tem uma forma de trabalhar na tua vida. E o Espírito Santo, ele vem e ele fala com você. Às vezes ele propõe algo no teu coração para você fazer. E você está para fazer aquilo, alguém tem esse hábito de chegar e: não é bem assim. Olha, você deveria pensar. E muitas vezes algumas pessoas dão corda a essas coisas. E por causa disso, deixamos às vezes de fazer aquilo que Deus esperava que nós fizéssemos. O Paulo nessa passagem diz assim no 22. E agora eis que ligado, eu pelo Espírito, vou para onde que ele ia? Para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de... Ele sabia pelo Espírito que ele tinha que ir aonde? Mas ele disse que não sabia o que havia de acontecer lá, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e o quê? Apenas uma coisa ele tinha no coração. O Espírito Santo tinha mostrado para ele que ele ia ter prisões e tribulações. Mas isso é uma coisa natural, não é? Quando você conhece Jesus, o que mais começa a aparecer na tua vida é o quê? Tribulações, não é? Perseguições, adversidades, lutas. E isso faz parte. Você já sabe que vai ter. Algumas pessoas costumam murmurar, mas elas sabem que o caminho de Deus é assim. Se você fizer qualquer coisa no mundo, ninguém fala nada. Às vezes até brinca, sorri, não é? Te dá apoio. Mas se você fizer algo correto, isso incomoda as pessoas. Até crente mesmo. Quando um crente vê você fazendo o que é certo, às vezes ele tem sempre uma teoria diferente daquilo ali. De alguma forma para tirar você do caminho da qual o Espírito Santo falou com você. E aí na sequência ele diz assim, mas em nada tenho a minha vida pelo quê? Por preciosa. Amém, igreja? Contando que cumpra com alegria a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Olha só o que o Paulo disse para eles. Eu quero ir para Jerusalém, ele falou, o Espírito Santo me colocou no coração, e ele falou, eu sei que o que me espera lá pode ser prisões, açoites, porque isso Deus já tinha deixado claro no coração dele. E aí ele falou para eles, só que vocês não verão mais o meu rosto. A partir de agora, essa é a última vez que vocês me viram. Quando ele fala isso, a igreja começa a ficar preocupada, começa a lamentar. Puxa vida, nunca mais eu vou ver Paulo. Algumas pessoas tinham conhecido Jesus através de Paulo. Tinha pessoas que deviam a vida deles a Paulo. Um pouco antes ali, na história, você vê ali um moço que ressuscitou. Então havia muitos sinais ali. E eles sentiram por aquilo ali. Quando eles sentiram por causa disso, você vai um pouquinho mais à frente agora, lá no versículo 36. 20, 36, vamos fazer bastante leitura. Amém? E havendo dito isto, pôs-se de quê? E orou com todos. E levantou-se grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até onde? Até o navio, ou seja, quando Paulo fala aquilo ali, ele se ajoelha com eles, choram, depois eles vêm, começam a chorar de novo, porque o Paulo falou que eles nunca mais viriam o Paulo. E aí eles acompanham o Paulo até o navio, e Paulo segue viagem. A partir do capítulo 21, versículo 10, diz assim, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome de quê? Qual que era o nome dele? Ágabo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é este cinto, e o entregarão nas mãos de quem? Dos gentios. Até aqui, aí aparece ali um profeta de Deus, inclusive, chamado Ágabo. E esse profeta pega o cinto de uso do Paulo, a cinta dele, e ele prende ali as mãos e os pés deles, enrola as mãos e os pés ele mesmo, e fala assim, o dono desse cinto vai ficar dessa forma se ele for para Jerusalém. Dizendo para Paulo aquilo que o Espírito Santo de alguma forma já tinha falado para ele que esperava ele. Ou seja, ele tinha dentro do coração um propósito, não é verdade? Deus tinha mandado, tinha colocado dentro dele um desejo para que ele voltasse, fosse para Jerusalém, certo, igreja? De alguma forma, as pessoas todas, ao saberem que seria a última vez que o veriam, e sabendo que ele seria preso em Jerusalém, aparece o profeta, inclusive, e fala que seria preso. Todo o povo começou a tentar desestimular o Paulo. Olha, não faz isso não vá para lá, fica, permanece. E isso é o que às vezes acontece. Quando uma pessoa toma uma decisão que Deus manda, tem sempre alguém tentando te atrapalhar, tentando falar para você que não é bem assim, que você não deve fazer desse jeito. Não é verdade? Você tem um chamado de Deus, algumas pessoas você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes essas pessoas têm até boa intenção. A vontade delas, o desejo delas é até pelo bem, não é verdade? Às vezes ele até quer o seu bem e ele começa a dizer coisas, te consolar. E isso muitas vezes faz você a se demorar. Você começa a deixar de cumprir às vezes o que Deus tem para a tua vida, porque as outras pessoas de alguma forma, elas começam a atrapalhar o Espírito Santo de Deus,
que o Paulo fez, igreja? Olha o que ele fez aqui no versículo seguinte. 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome de quem? Do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade de quem? O Paulo nos ensina como que a gente tem que proceder diante dessas situações. Seja lá o que for na tua vida, que de alguma forma impede você de fazer o que Deus te manda, fazer aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do teu coração, ele tem que ser repreendido. Ah, pastor, mas a boa vontade dele, ela tem uma vontade boa para comigo, o cuidado dela é importante. Mas tudo aquilo que impede você de cumprir o seu ministério, não estou falando cumprir o que Deus, ou que o pastor, ou tem muita gente que segue o que o pastor, não é o pastor, mas aquilo que Deus põe no teu coração, deve ser repreendido. No sábado, eu me lembro que eu falei com a minha mãe assim, falei: mãe, a senhora quer ir na vigília em Londrina? Eu passo aí e levo a senhora. Ela falou assim: eu não sei se eu vou. Se você passar, eu decidi, eu te aviso. Aí eu falei: mãe, se a senhora não for, eu vou de carona então, porque teve pessoas que desistiram e sobrou vaga no carro. Aí ela falou assim: não, então deixa o carro aí, que vai que o carro enguiça. Ela falou desse jeito: vai que o carro enguiça, não é? Ele quebra. E aí estraga o carro, deixa guardado. Eu falei: mãe, para de gorar. Ela não gostou não, ficou brava na hora. Não estou gorando não. E realmente, ela tem boa vontade. Tinha ou não tinha? A ideia é bacana dela. Só que você compra um fogão, com medo de entupir a trempe do fogão, a boca do fogão, você deixa de cozinhar? Você deixa lá guardado? Você compra um carro para ficar parado, que ele pode estragar? Sim ou não? Se for comprar um carro para ficar guardado, não adianta comprar, é verdade ou não é? Mas onde que eu estou querendo chegar? Às vezes a intenção é boa, a pessoa tem boa vontade, mas sem perceber, a pessoa na boa vontade, ela até lança um peso no teu caminho, ela até atrapalha você, ela te faz às vezes padecer. E se você não repreende naquela hora, Satanás aproveita a brecha, e as coisas ruins acontecem realmente. Porque você aceita, você vê, a intenção de uma mãe sempre é boa, é as melhores. Mas quantas vezes alguém não chega para você e fala a mesma coisa? Você fala: eu tenho que fazer tal coisa, mas cuidado com o horário, né? Você vai à noite, não, deixa para ir de manhã. Eu conheço uma família que falaram assim para ela: de manhã ela teve um acidente muito grave. Mas Deus tinha tocado no coração para eles irem. Mas a família pressionou tanto para que eles amanhecessem. E de manhã passou pronto. Pastor, mas tem coisa que vai acontecer? Vai acontecer. Mas tem coisa que Deus te alerta. Que Deus ele te mostra, Ele fala no teu coração. Ele diz que você precisa dar o teu passo. Você tem que agir. E você não age. Ah, mas é que ele quer, ele ficou preocupado. Irmão, seja quem for, você não pode permitir que aquilo que Deus põe no teu coração seja impedido. Seja lá o que for. Ah, mas eles não vão gostar. Muitas vezes não vão gostar. Só que se você passar a tua vida preocupado com a opinião de terceiros, com o que os outros vão pensar, é a tua vida que vai ficar presa, amarrada. Você está entendendo isso? O Paulo, ele toma uma atitude, ele fala: pera um pouquinho, vocês estão me magoando, o que vocês estão fazendo? Querendo consolar minha carne, me atrapalhando? E essa mesma situação aconteceu também com Jesus, sabia? Lá em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, vamos lá? O versículo 20 em diante. Um pouquinho antes disso, acontece o seguinte: Jesus pergunta assim para os discípulos dele: quem os homens lá fora dizem que eu sou? E aí um começou a falar: falaram que o Senhor é um dos profetas. Volta só um pouquinho ali, a partir do, acho que 16. Deixa eu ver o 16.
E Simão Pedro respondendo disse: Tu és quem? Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, Jesus perguntou para eles, eles começaram a dizer, um falou que ele era o profeta, o outro dizia que ele era um Messias, outro dizia que ele era isso, que era a encarnação de João Batista, Jeremias, e foram dando ali algumas ideias. E o Pedro, ele adivinhou, não vou dizer que adivinhou, mas o Jesus falou que o próprio Espírito, mostrou para ele, e o Pedro fala e diz exatamente assim: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus elogia ele. Olha o que Jesus fala para ele no 17. E respondendo Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está onde? Ou seja, ninguém sabia realmente quem era Jesus, mas o Pedro já sabia ali, porque Deus havia revelado para ele. E aí Jesus, um pouquinho mais à frente, agora no versículo que eu tinha colocado aquela hora, 20, Jesus fala assim, mandou aos seus discípulos então que ninguém dissesse que ele era o Cristo. 21. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir aonde? Ia padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, ia ser morto, ia ressuscitar quando? Jesus então começa a falar com os discípulos: olha, daqui a algum tempo eu vou ser traído, alguém vai me vender, eu vou ser levado preso, vou ser chicoteado, vão me perseguir, eu vou ser transpassado, vou ser crucificado. E Jesus dizendo: mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Nessa hora o Pedro, como eu falei antes, tem gente que vai no velório, ele acha que ele tem que falar alguma coisa. Não é verdade? Ele sempre acha que ele tem que falar alguma coisa. O Pedro faz o seguinte, versículo 22. Lê comigo aqui junto. E Pedro, tomando-o de parte, começou o quê? Dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá. Você viu o que Pedro faz? Pedro chama assim Jesus: vem cá, ô Cláudio. Imagina que o Cláudio fosse Jesus. O Pedro faz que: não, vem cá, sai daqui, sai perto do povão, vem cá no cantinho. E fala para ele: olha, não fala besteira dessa não, vai dar tudo certo na tua vida, você vai vencer, não vai acontecer isso contigo não. Muita gente nessa hora fica: puxa vida, ele está até fazendo bem para mim, é verdade ou não é? Ele não está desejando coisas boas, está me protegendo. A nossa carne gosta disso, gosta quando alguém sente, se preocupa. Obrigado, Cláudio. Mas sabe o que Jesus faz? 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: o que ele falou, igreja? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de quem? Mas só as que são. Toda pessoa que não conhece Deus, que não entende das coisas de Deus, faz isso com você. Tenta te consolar, tenta te impedir, tenta te atrapalhar. Você fala que vai fazer alguma coisa, ela acha que ela tem que te dar um conselho, ela acaba atrapalhando a tua vida. Mas Jesus repreendeu na hora. Por que Jesus repreendeu na hora, irmão? Porque ele falou: são pessoas que não conhecem o quê? Das coisas de Deus. Quem conhece das coisas de Deus, fica quieto. Pastor, Deus falou para o Sandrinho ali fazer tal coisa. Se ele falou, ele tem que fazer. É verdade ou não é? Não foi o que Deus deu direção para ele? Sim ou não? Mas aí o outro chega e fala: não, você tem que pensar bem. Você vê, a carne faz isso. Tem muita gente se perdendo. Tem muita gente se desviando, tem muita gente perdendo o rumo, porque alguém chega e fala uma coisinha, fala outra, não é? Dá um apoio. Tem aqueles que falam assim: não, você tem que ir lá na minha igreja fazer. Às vezes Deus falou para você, não faz. Amém? Mas a pessoa fala até para você assim: mas não, de vez em quando o pessoal me chama para pregar outra igreja. Não, mas você não pode negar de pregar. Posso sim, eu sou da igreja da graça, eu não posso me negar a pregar aqui. Mas outro lugar, se Deus não tocou, por que eu vou pregar? Concorda comigo? Não posso, se Ele não me mandou, eu vou fazer por quê? Devo fazer, sim ou não?
Mas daí às vezes as pessoas, não, mas você sabe, pensa bem, é Jesus. Que Jesus nada. Que Jesus fala, Ele fala no teu coração. Fala dentro de você. Mas daí o Satanás vem. Olha, pensa bem, não é desse jeito? Você tem que olhar direito. Olha, porque a palavra também diz isso. Aí você lembra que Jesus, quando Ele falou, o diabo mostrou o pináculo, falou assim, está escrito, os anjos vão te segurar. Satanás queria armar para Jesus, mandando ele fazer o que a Bíblia dizia, amém? Que era para ele pular, que os anjos seguravam. Jesus falou, não, Satanás, a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor. Mas se Deus fala ao meu coração, por que eu vou tentar a Deus? Aí você quebra a cara. Por que você quebrou a cara? Porque você deu ouvido a pessoas que não entendem de Deus, que só entende de coisa de quem? De homens. Sempre tem alguém que acha que sabe mais do que Deus e fala para você, olha, vou dar um conselho para você. Irmão, conselho fosse bom, ele era vendido. É verdade ou não é? Num tempo onde que as pessoas sublocam tudo, ninguém daria conselho se fosse bom. Mas todo mundo tem um conselho para a tua vida. Irmão, Jesus ele repreendeu, falou, para trás de mim, Satanás. Pastor, mas o Pedro estava até preocupado. Não parecia? Não foi bonito que Pedro falou? Foi ou não foi? Vocês não acharam que Pedro foi um homem educado com Jesus? Foi um homem, como é que eu posso dizer até? Prestativo? Foi ou não foi? Falando para Jesus que ele podia ficar tranquilo, que nunca ia acontecer aquilo ali. Ó Senhor, o Senhor está amparado. Todo mundo gosta do Senhor. Mas Jesus sabia o que ele ia vir fazer. Amém? Ele sabia que era o propósito de Deus. Você tem que saber dentro do teu coração o que Deus quer para a tua vida. O que Ele espera que você faça. O que Ele fala para você fazer, você tem que fazer. E às vezes nós não fazemos por quê? Pessoas bem intencionadas nos atrapalham. Sabe? Elas vêm e atrapalham o Espírito Santo. Você deixa de fazer o que precisa. Você deixa de obedecer a Deus e joga fora a bênção dele. Se eu não me lembro, se eu não me... Poxa, a cabeça falha. Isaías 32:6. Posso estar errado, mas deixa eu ver se é isso. 6. Porque o louco fala como? É isso aí mesmo. E o seu coração pratica o quê? Para usar de quê? E para proferir contra o Senhor. E para deixar vazia a alma de quem? E para fazer com que o sedento venha a ter falta da bebida. Você vê que a armadilha terrível de Satanás, irmão? Ele está dizendo porque o louco fala loucamente. O louco ele chega para você e Deus mandou falar. Sabe? Ele tem fome de Deus, ele quer ouvir Deus. Ele fala, Deus nunca falou comigo. Não é, Sandrinho? Aí a pessoa vem e fala. E às vezes a pessoa sabe que ele está buscando uma bênção, alguma coisa. E fala para ele, olha, Deus manda dizer. Só que Deus falou, o seu coração pratica iniquidade. Para usar de quê? Fingimento, hipocrisia. Para proferir erros contra quem? Não foi o Senhor que mandou falar, mas ele disse. Aí diz, para deixar vazia a alma de quem? Deus ia alimentar ele, Deus ia guiar ele até a bênção de Deus. Mas agora ele não vai mais, sabe por quê? Agora ele está satisfeito ali, não, Deus vai fazer isso na minha vida. Aí nunca acontece. Sabe o que ele diz? Tudo mentira as coisas de Deus. Se tudo isso fosse verdade, Deus teria cumprido na minha vida. Mas Deus está dizendo lá, eu nunca falei isso. Eu nunca dei essa direção. Já viu quando uma pessoa fala que Deus manda fazer? Eu já pergunto, comigo não falou. Se não falou comigo, se Deus vai me pedir me fazer algo, tem que falar com quem primeiro? Para quem tem que falar? Meu coração primeiro. Sim ou não? Se eu sou de Deus, Ele vai falar é comigo. Aí Ele vai falar com você depois. Mas o primeiro é com quem? Comigo. Mas às vezes as pessoas não. Elas fazem essa loucura. Jesus e o Paulo fizeram o que, irmãos? Deu um basta, repreendeu. Tudo que atrapalha o propósito de Deus da sua vida tem que ser repreendido severamente.
não pela maldade. Às vezes as pessoas têm boa intenção, mas aquilo não pode parar o propósito de Deus para a tua vida. Diga graças a Deus. Amém? Volta onde começamos. Atos 22, 20 e 22. Acharam? E agora, eis que estou o quê? Ligado eu? Esteja sempre ligado o teu coração, a tua alma, a direção do que você quer. Pelo quem? Pelo Espírito, nunca pela carne. Amém? Nunca por aquele que diz isso, diz aquilo. Tem sempre gente. Outra coisa, tem que tomar muito cuidado. Tem uma tal de profecia de alguém dizendo que não sei quem vai casar com não sei quem. Tem ou não tem? E tem aquela palhaçada que vem. Tem gente que tem que tomar cuidado, irmão. Fica plantando coisas na vida de pessoas que depois dá ruim. Por que dá ruim, pastor? Porque é aquilo que você aprendeu, Isaías 32, 6. Está entendendo? Às vezes até atrapalha a tua vida. Irmão, esteja ligado pelo Espírito. Pastor, e se alguma coisa se levantar para te atrapalhar, para impedir a tua vida? Atos 21, amém? Versículo 14. Vamos terminar lendo aqui. Olha o 13 primeiro, tá bom? 13 e o 14. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós? Chorando e o quê? Magoando-me o quê? Porque eu estou pronto, não ao ser o quê? Ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o que eles fizeram? Como não podíamos convencê-lo, os aquietamos dizendo: faça-se o quê? O interessante do versículo que eles dizem, né? Eles queriam impedir a vontade de Deus, mas como não deu para impedir, cumpra-se a vontade de quem? Do Senhor. Não podia deixar Deus cumprir a vontade dele primeiro? Mas sempre tem os profetas do caos. Cuidado. Esses só vão impedir você de fazer o que Deus te mandou. Amém, igreja? Vamos orar então? Coloque-se de pé. Eu quero fazer uma oração contigo. Vamos clamar a Jesus. Feche os olhinhos agora. E de olhos fechados, com o coração aberto para Deus. Talvez você está aqui e lá no teu coração, dentro do teu coração, o Espírito Santo falou com você, te deu uma direção, e talvez deu uma direção um dia para você. Mas algumas coisas começaram, até como eu dizia, na boa vontade, nas boas intenções. E de alguma forma aquilo tirou você do teu objetivo, do teu foco. Esse é o momento para você chegar para Deus e dizer: Deus, eu quero me fortalecer no Senhor. Eu não posso ser guiado, meu Deus, por ventos contrários, por aventureiros, Pai. Diga para Ele: Jesus, que eu seja guiado somente pelo Teu poder, que eu seja dirigido somente pela Tua força, Pai. Oh, meu Deus, alguém está orando agora, Pai, dizendo: Jesus, que eu nunca esteja ligado pela carne, mas que eu esteja ligado somente pelo Teu Espírito. Oh, riada lama turiri cantarina lá, riana lama machiririririririri charana lá. Vai amando a Deus agora. Cadê a voz da igreja que ora, que clama? O Senhor quer comunhão contigo. Vai dizendo para Ele: Deus, derrama sobre mim do Teu poder, ó Pai. Glória. Vai amando a Ele. Vai adorando o Criador. Ele te dirige, Ele te guia, Ele te leva aos pastos verdejantes, diz a palavra. Oh, tem liberdade, ó Senhor.
Cadê a voz daquele que ama o Senhor? Deus está te chamando à comunhão agora. Deus está te chamando a clamar, a buscar, a invocar o nome dEle. Aleluia, 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 aleluia. Glória norida la mama matiri charada la mama matiri. Recebe o Espírito Santo agora. Você não orava em línguas, ora agora. Você não clamava, o Senhor clame neste momento. O Senhor, Ele quer comunhão. A Bíblia diz que Deus pede para Moisés fazer um santuário no meio do arraial. O Senhor, Ele queria estar no meio do povo dEle. O Senhor quer estar na tua vida. Oh, dá liberdade a Ele, vai clamando a Ele, vai chamando por Ele. Talvez você tenha se demorado a respeito de algo. Ele está dizendo para você, é hora de você se levantar, de você clamar, de você buscar. Oh, tem liberdade, Senhor. Salamanorena lamatere, rianorida lamamatiri, glória norida lamamatiri. Ama Ele. Isso, cadê a voz da igreja que quer o Senhor? Isso, dá liberdade a Ele. Não fique de fora da presença dEle, não. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. Oh, vem Todo-Poderoso. Quando você vai se aproximando dEle, Ele vai falando com você. Você só tem que dar liberdade a Ele e dizer: Deus, eu quero mais. Não seja tímido na presença dEle, não. O Senhor diz: mostra-me a tua face. O Senhor está pedindo para ver a tua face. Quando você está clamando a Ele, é a tua face que está diante do Senhor. Isso, se aproxima dEle. Se aproxima dEle. Ouço a voz, doce voz, doce voz que me chama. ouço a voz, doce voz. Ouço a voz, doce voz que me chama. Levanto, me desperto, eu vou, me levanto, me desperto, eu vou, Senhor, eu vou. Que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E eu ouço. Chamado de Deus para mim, minha hora tem chegado, sua voz agora
chamado de Deus para mim. Minha hora tem chegado, sua voz agora reconheci. Diga a ele, eis-me aqui. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Ouve o Senhor. Eis-me aqui, Ouça a voz fala dele. que o teu servo ouve. Ouça a voz do Todo-Poderoso. Shalamanorida lamamamachiririririririri. Rianorina lamamamachirere canta, cante, 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 malá. O Senhor está te chamando a comunhão, a intimidade. Shalabadorida. Deixa Ele mover na tua vida. Deixa o mover de Deus vir sobre a tua vida. Dá liberdade a Ele. Ele está te chamando à comunhão. Diga a Ele, eu quero mais de Ti, Deus. Se ofereça a Ele. O Senhor está te chamando à intimidade, igreja. Se aproxima. Chega mais perto do Todo-Poderoso. Quantas vezes o Senhor está gritando com você, está te chamando. Quantas vezes o Senhor tem falado ao teu coração, mas alguma coisa está tentando encobrir a voz de Deus. E alguma coisa vem e tenta sufocar a voz do Senhor. Havia um cego à beira de um caminho. E ele tem de repente uma chance. Ele nunca tinha estado com os olhos em Cristo, mas ele ouviu falar. Alguém dizia, Jesus está passando. E a Bíblia diz que ele começa a clamar Jesus. Ele começa a gritar, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse momento as vozes começam. Cala a boca, cego. Talvez o mundo está dizendo para você, cala a boca, para, deixa, desista, não busque. Estão mandando você parar, estão fazendo você desistir. E às vezes são tão convincentes, às vezes são tão pontuais, tão cirúrgicos naquilo. Mas aquele cego, ele não parou. E a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É hora de você clamar cada vez mais, propor no coração, Senhor, eu quero ir além. Diga para Ele, eis-me aqui, Senhor. Declare. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, diga para Ele. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E eu ouço e entendo o chamado de Deus para mim. Oh, declare para Ele, minha hora. Minha hora tem chegado. Tua voz agora reconheci. Eis-me aqui, Senhor. Pode dizer para Ele. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Você ouve a voz dele ainda? Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui,
fala que teu servo ouve. Quantas vezes Eis-me aqui, o Senhor está falando, teu servo ouve. está chamando, Ele está batendo a porta do coração. E algumas coisas sufocando, impedindo, atrapalhando. Vozes familiares, vozes amigas, vozes próximas. Mas não era a voz de Deus. Não era o propósito de Deus, não era o que Deus queria, não era o que Deus estava falando, não era o que Deus estava te ministrando. Recuse todas as vozes que vêm para te cansar, para te desestimular, para te fazer se abalar. Vai dizendo para Ele: Deus, a única voz que eu vou ouvir é a voz do Senhor. Salamanore na lamama matererererere xeremala rianore na lamama batiriri cantari. Oh, sana Senhor Jesus. Lamaturiri xeremala matere. Você está na tua hora, declare para Ele, minha hora.